Minhas queridas e queridos amigos, meu caro Ricardo Rio, que aqui nos acolhes, na cidade de Braga, mas juntando evidentemente gente que veio de todos os cantos de Braga, porque todos os cantos de Braga confluíram hoje para aqui, para esta grande festa de campanha eleitoral que aqui estamos a realizar esta noite. Quero cumprimentar os nossos cabeças de lista, o Jorge Moreira da Silva e o Telmo Moreno, que têm... Peço desculpa. Ia dando. Não estamos em Bragança. Mas eu sei que o Telmo não leva a mal. Mas queria também dar, sobretudo, um cumprimento muito especial ao líder do CDS e vice-primeiro-ministro de Portugal, Paulo Portas, que tem estado comigo e com toda a nossa comitiva a fazer, creio eu, uma campanha memorável para Portugal e por Portugal. Quer o Telmo Correia, quer o Jorge Moreira da Silva já destacaram o que era importante, creio eu, na avaliação das circunstâncias políticas que nos trouxeram até aqui. E beneficiarei também do facto do Dr. Paulo Portas ter, no essencial também, creio eu, recordado os tempos particularmente difíceis que conseguimos vencer e, sobretudo agora, as condições com que podemos partir para os próximos 4 anos em Portugal e que, felizmente, não se assemelham em nada às condições com que recebemos o país em 2011. Quero apenas dizer que hoje a grande maioria dos portugueses que tem estado atento à campanha e tem refletido sobre o que se passou e sobre o que deseja para o futuro, tem, nesta altura, uma conclusão muito evidente. Quem passa por dificuldades muito sérias tem de as resolver. E não é possível resolvê-las com facilidade. É mesmo assim. É assim em Portugal e é assim em qualquer outra parte do mundo. Nós fomos, de facto, enquanto nação, um bom exemplo de quem não deixa cair os braços, de quem não vai atrás do discurso fácil, de quem não se deixa comover com o fatalismo, com as profecias que sempre puxam, como aqui alguém disse, o país para baixo, em vez de o catapultarem para cima e para o motivar num movimento aspiracional que nos ajuda cada vez mais, com coesão, a ultrapassar as nossas limitações e a chegar mais longe pensando no futuro. Hoje, a grande maioria dos portugueses, creio, quando olha para Portugal e quando olha para os outros países europeus que passaram por dificuldades, reconhecem que, independentemente das orientações políticas, das preferências partidárias que governam esses países, quem quer resolver os problemas tem de olhar para a realidade e não fazer de conta que os problemas não existem. E o choque com a realidade, se na primeira instância nos provoca, às vezes, alguma dificuldade, na verdade, é olhando para eles e atacando as causas dos problemas que nós conseguimos, para o futuro,
não só ultrapassar as dificuldades, mas lançar as bases para um crescimento completamente diferente, para poder colocar o país num outro patamar de aspiração. Nestes anos, portanto, o mais fácil, o bota abaixo, o diz mal, o quanto pior melhor, não podia ser compreendido por nenhum português, mesmo que não gostasse das medidas que tivemos de executar e quem gostou das medidas que tivemos de executar. Mas a questão não está em saber se gostamos ou não delas, é se tivemos a força, a coragem e a lucidez para as levar para a frente ou não. E eu penso que os portugueses, na sua imensa sabedoria, concluíram cada um para si próprio que quem estivesse no governo nesse tempo não poderia fazer muito diferente do que fizemos se quisesse tirar o país da situação em que estava. E hoje, em que também fazemos esse balanço destes 4 anos, as pessoas compreendem que, afinal, isto que cada uma delas pensava pela sua cabeça não era assim tão diferente daquilo que os outros ao seu lado pensavam também. E há hoje quem se espante que tantas pessoas, depois de tudo o que passámos, e foram realmente situações muito difíceis, esteja hoje com tanta esperança no futuro, com tanta confiança no seu país, achando que não há nada de errado em apoiar o que deu certo. O que seria estranho era que hoje tivessem a apoiar o que deu errado no passado. O Dr. Paulo Portas falou muito diretamente a uma parte do eleitorado do seu partido. E eu falo também para uma parte do eleitorado do meu partido, para lhes dizer que o facto de termos enfrentado situações muito difíceis nunca mudou a matriz do meu partido. Nunca alterou a visão que tínhamos para Portugal. E hoje podemos dizer-lhes que estamos em bem melhores condições de poder concretizar essa visão de futuro que temos para o nosso país, porque todos em conjunto fizemos muito para que essa nova realidade pudesse acontecer. Por essa mesma razão, nós sabemos que os resultados que fomos obtendo nos mobilizam a cada dia. Nós sofremos todos muito para chegar onde chegamos. Acho que nenhum de nós, reparem bem, acho que nenhum de nós que esteve no governo deixou de ter alguém na família que foi afetado ou pelo desemprego, ou pelo salário, ou pelos impostos, ou pela pensão. Eu, na minha, tenho de tudo isso. E todos, creio eu, nos soubermos unir, soubemos convergir numa ação que era necessária para andar para a frente. E agora que aqui chegamos, e que, portanto, reparem bem, não estamos aqui cheios de dificuldade a explicar e a pedir compreensão aos portugueses por termos falhado.
porque não estamos aqui com esses exercícios complicados, estamos a dizer-lhes: nós fechámos o memorando, ultrapassámos a crise económica, estamos a recuperar e a criar emprego, queremos fazer ainda melhor para o futuro, não queremos ficar a olhar para trás, queremos construir em cima dos bons resultados que já temos. Aquilo que queremos é dizer a Portugal: se não falhamos quando era mais preciso e era mais difícil, haveremos com certeza de acrescentar muita esperança e confiança para todo o país e para todos os portugueses, agora que todos podemos mais. Esse resultado que nós achamos saboroso, no sentido em que não o podemos desprezar, sabemos o que passamos para o atingir, por isso lhe damos valor. Não é um resultado nem para o eleitorado do PSD, nem para o eleitorado do CDS, é até mesmo um resultado que pode e deve ser partilhado por todos os eleitorados que existem em Portugal. Porque o que nós fizemos nesta coligação estes 4 anos, como o que queremos fazer nos próximos 4, é governar para todos os portugueses e não apenas para os nossos eleitorados e não apenas para os nossos partidos. Nesse sentido também, os que se estão a juntar a nós para fazer o resto desta maratona que iniciámos há 4 anos atrás, é, no fundo, dar um sinal muito importante ao país de que o que está em causa não é o futuro dos membros do Governo, não é o futuro político dos nossos partidos. Os portugueses que vão escolher nestas eleições votarão, evidentemente, em partidos ou em coligações, mas não quer dizer que tenham de aderir a esses partidos ou coligações. Escolherão simplesmente o que acharem que é melhor para o futuro do seu país. Nesse sentido, portanto, estas eleições são eleições que não podem ser reduzidas à expressão dos partidos. Não podemos apenas apelar aos nossos partidos. O que nós apelamos, eu e o Dr. Paulo Portas, é a Portugal e aos portugueses. O governo que queremos fazer é um governo para os portugueses e para Portugal. A estabilidade que achamos que é boa para Portugal é boa porque sem estabilidade nós não temos as nossas contas em dia. Sem estabilidade nós não poderemos manter a credibilidade económica e financeira do país. Sem estabilidade nós não poderemos atrair mais investimento e gerar mais emprego no país. Se porventura tivéssemos de olhar a seguir às eleições para o panorama político e ver que arranjos e arranjinhos teríamos de andar todos a fazer para que o Governo pudesse fazer aquilo que os portugueses dele esperam, então podíamos ter muita gente nos partidos satisfeita, mas um país adiado, em crise política, que ninguém em Portugal, acho eu, deseja. Eu não desejo essa instabilidade para o meu país. Queremos então que os portugueses possam ir votar. Eu confio profundamente no julgamento e na escolha que eles vão fazer. E eles sabem que nós o que queremos no apoio
que esperamos obter do Parlamento, da maioria que o Parlamento deve exibir para sustentar o Governo, o que nós queremos é que essa maioria esteja ao serviço dos portugueses, de todos os portugueses. Todos sabem em Portugal que vivemos uma democracia madura. Felizmente, creio eu, nestes anos, reforçamos as instituições políticas, económicas e sociais em Portugal. Nós conseguimos fazer um acordo de concertação social, o que devemos à UGT e às confederações patronais em Portugal e empresariais é mesmo muito. Também eles não estiveram ao serviço do Governo, não pensem. Todos eles souberam pôr as suas diferenças de lado e estabelecer um compromisso que beneficiasse as suas empresas, os seus postos de trabalho, a sua visão de futuro. Numa sociedade democrática, nós temos de saber fazer compromissos e, na verdade, o nosso poder é limitado. E ainda bem que é limitado. Não é por haver uma maioria no Parlamento que não temos equilíbrio de poderes e separação de poderes. À Justiça o que é da Justiça, ao Presidente da República o que é do Presidente da República, ao Parlamento o que é do Parlamento, ao Governo o que é do Governo e à sociedade civil o que é da sociedade civil. Já perceberam porque é que eu não gosto de falar em absoluto? Tal poder não existe, e ainda bem. Ninguém gosta de poderes absolutos. Eu gosto de uma democracia em que os poderes se equilibrem, em que as pessoas saibam e confiem que a lei é para todos e é respeitada. O que nós queremos, portanto, não é o absoluto. O que nós queremos mesmo é estabilidade para poder governar. E isso toda a gente sabe o que é. Uma parte muito importante da campanha eleitoral está cumprida. Nós dedicámo-nos a esta campanha procurando falar com os portugueses e acolhê-los. Procurámos que esta campanha fosse também um motivo de esperança para o país. Creio que foi o Dr. Paulo Portas que referiu, numa das nossas muitas intervenções, que uma eleição não é uma guerra entre os partidos. E é verdade. E é verdade, Paulo. Não é uma guerra. Nós devemos exibir as nossas diferenças. É muito importante que as pessoas percebam as diferenças. Mas é muito importante também que as pessoas ganhem cada vez mais confiança na nossa capacidade de pôr de lado algumas diferenças e salvaguardar a capacidade para podermos atingir compromissos que estejam ao serviço do país. Nestes 4 anos, reiteradamente, tivemos essa atitude. Tivemos-la durante a campanha também e não deixaremos de a ter no dia a seguir às eleições, porque nós não amuamos nunca com os resultados das eleições. Mas queremos dizer aos portugueses que se não é tempo de desperdiçar as boas oportunidades que temos, se não queremos deitar pela janela fora o que nos deu tanto trabalho a alcançar, é bom que se pense nisso antes das eleições e não depois.
Tenho a certeza, por isso, que todos os que forem votar irão, em primeiro lugar, também pensar no seu futuro, mas pensar também no futuro de todos os portugueses. Eu não acho que o voto de cada um esteja condenado ao egoísmo democrático. Quantas vezes na nossa vida prescindimos de muitas coisas para que os outros possam ter um pouco mais e melhor? Quando fazemos uma escolha eleitoral, não é só para cada um de nós que estamos a olhar, é para o país no seu conjunto, é para o nosso futuro que estamos a olhar. E nesse futuro, digo-vos, nós podemos aspirar a ir muito mais longe do que conseguimos até hoje. Mantenhamos a nossa determinação para colocar em prática mais reformas importantes que ponham a nossa economia a crescer ainda mais e, não tenho dúvidas, poderemos também fazer o que se exige de nós, que é ser mais justos, combater mais as desigualdades, colocar o crescimento ao serviço de todos os portugueses e não apenas de alguns, quebrar este vício e este ciclo vicioso de que quem nasce em certos meios desfavorecidos está condenado ao insucesso escolar, ou ao desemprego, ou ao emprego pouco qualificado e às poucas remunerações. Esta é a aspiração que temos para o nosso país e para os portugueses. E hoje podemos dizer-lhes que, se quisermos, podemos lá chegar e podemos ter essa sociedade a que aspiramos. Estas eleições podem também ser, portanto, uma grande oportunidade para relançarmos ainda com mais força um movimento de aspiração no país que nos possa transportar para um nível superior, não apenas de crescimento e de emprego, mas também de mais igualdade de oportunidades e de menos injustiças sociais. E provaremos que para o alcançar não é preciso amesquinhar ninguém, não é preciso insinuar crueldade em nenhum outro político, não é preciso aproveitar-nos da desgraça de ninguém. Podemos chegar lá só dizendo: esta é a visão que temos do país que queremos construir e podemos construí-lo em conjunto. E agora, minhas queridas e queridos amigos, já o disse hoje e repito aqui, as sondagens não votam. Quem vota são os portugueses. E as eleições só são daqui a 8 dias, no domingo. Esta semana é também uma semana em que a nossa campanha estará ao serviço de Portugal e dos portugueses. E no domingo confiaremos na sua decisão. Viva Braga, mas sobretudo, viva Portugal!